Continuando o cenário político, hoje conversando sobre políticas públicas no Brasil com a professora Terezinha Albuquerque, professora da UERN, cientista política, aqui ao vivo no estúdio com a gente. Então ainda dá tempo de você participar e mandar sua pergunta. Os contatos aparecem na tela para você. Temos o WhatsApp, Instagram e Twitter. Neste final de semana, tem candidato ao governo do estado visitando Mossoró mais uma vez. Vamos à agenda dos candidatos para este sábado. Neste sábado, a candidata Cloriza Linhares, 7 da manhã, faz caminhada no centro de Governador de Cerrosado com o pastor Luiz Carlos. 6 da tarde, carreata em Baraúna. O candidato Fábio Dantas, nesse sábado, às 7 da manhã, participa de agenda em Mossoró com o prefeito Alisson, caminhada no centro da cidade. 6h30 da noite, participa de comício em Barcelona com Gustavo Carvalho, Robinson Faria e Benis Leocádio. Às 8h30 da noite, participa de comício em São Tomé, ao lado de Gustavo Carvalho e Benis Leocádio. A candidata Fátima Bezerra, no sábado, 9 da manhã, faz o primeiro dia da caravana O Melhor Vai Começar no Seridó, Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Zacari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Santana do Seridó e Equador. A candidata Rosália Fernandes, no sábado, 4 da tarde, participa de encontro com apoiadores da área da saúde em Cotovelo. Segunda-feira, 2 da tarde, se reúne com coordenação de campanha na sede do partido. 5 da tarde, reunião com direção do PSTU. Os candidatos Bento, Daniel Moraes, Nazareno Neres, Rodrigo Vieira e Capitão Stevenson não enviaram a agenda até o fechamento desta edição. Pois é, então sempre que tiver essas agendas aqui pela região oeste, a gente vai trazendo para vocês e comentando. Na segunda-feira a gente vai trazer aí o que foi que aconteceu nessa presença de Fábio Dantas aqui em Mossoró. Também tem a agenda de Cloriza Linhares aqui pela região oeste. Não estou lembrando dos outros, viu? Eu acabei de ver e não me lembro mais, mas a gente traz e conversa para você sobre as agendas do fim de semana na segunda-feira, como a gente sempre traz. Carol, no final de semana, você trouxe aí essas informações, só que na semana que vem, na quarta-feira, dia 14, já foi divulgada aí pela assessoria da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que vai realizar um canal aberto, que é um programa que recebe os candidatos ao Executivo Estadual, e quarta que vem é o senador Stevenson, que é candidato ao governo do estado. Cumpre a agenda a partir de 5h30 da tarde lá na CDL e antes, 2h da tarde, estará na UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, a gente vê aí que o candidato não envia agendas normalmente, né? Mas já foi confirmada a presença do candidato próxima semana aqui em Mossoró. Ele tem agendas esporadicamente, né, Vanuvo? Ele não tem essa agenda frequente, frenética, na verdade, que os outros candidatos costumam apresentar, mas ele tem as agendas, principalmente quando se trata de reuniões com instituições ou agendas comuns entre os candidatos. Quarta-feira, qual é a data? Dia 14, né? Isso. Eu acho que o senador, Capitão Stevenson, candidato, já fica aqui em Mossoró, porque no dia 15, na quinta-feira, tem debate com os candidatos ao governo do estado aqui na TCM. Então, você já sabe que próxima semana tem movimento, né? Porque vai ter pesquisa na segunda-feira com o eleitorado de Açu, com as intenções de votos e também avaliação das gestões. E na quinta-feira tem debate TCM. Nem todo mundo confirmou presença ainda, viu? Vamos ficar ligados que a gente vai trazendo para você. Capitão Stevenson já confirmou. Vamos continuar nossa conversa com a professora Terezinha. Professora, existiu uma situação nos últimos anos que foi a pandemia da Covid, que pegou os governos de surpresa. E eu acho que um dos pontos sensíveis, além da questão da saúde, obviamente, foi a questão da educação. Se passaram 2 anos e a gente não viu aqui no Rio Grande do Norte e em muitos municípios, acho que é um exemplo também de todo o país, políticas públicas para a educação com essa nova realidade. Como é que a senhora vê isso? Foi algo de urgente que não dá para planejar? Bem, Carol, perceber que ninguém esperava, né, de certa forma, uma pandemia, então nosso sistema educacional não estava preparado, né, para as consequências de um ensino remoto, do ensino domiciliar. De fato, os professores, os alunos, né, a própria dinâmica de gestão das escolas sofreram muito em virtude disso e, obviamente, isso vai refletir também nos nossos indicadores educacionais. Mas, como você bem falou, isso vai
está relacionado a todos os níveis de ensino, né? Desde a educação básica ao ensino superior. Falo particularmente da nossa realidade. A gente sente os efeitos e as consequências de uma pandemia. E talvez agora políticas públicas que sejam voltadas para tentar reverter, né, esse cenário tão perverso que a nossa educação sofreu, a saúde, a dinâmica econômica no mundo como um todo. Nós temos também vivido atualmente, professora, quando a gente fala de tudo isso, né, de pandemia, de saúde alimentar, segurança alimentar, na verdade, um outro tipo de segurança, que é a segurança pública, mais ligada a eventos políticos, né, a espectros políticos, na verdade. Existe hoje, cada vez de forma mais intensa, esses embates violentos entre determinados candidatos. Isso não só falando de nível Brasil, mas também de municípios e de estados. Como é que a senhora observa essa agora cada vez mais efetiva violência entre apoiadores de candidatos? Primeiro, é muito surpreendente quando a gente tem candidatos ressaltando e empoderando esse tipo de comportamento, né? Sabendo que se a gente tem a opção de votar e de escolher os nossos governantes, é porque a gente acredita no sistema eleitoral, a gente acredita na alternância do poder, é o melhor mecanismo, né, para que a gente consiga, de certa forma, sem derramamento de sangue, sem um sistema de violência, conseguir a alternância de poder. Então, quando se reforça esse tipo de embate, isso não condiz com um preceito básico da democracia, que a gente fala que o que é democracia? Uma visão muito minimalista, né, que a gente fala na ciência política, uma visão muito simplória, muito simples, é a alternância de poder sem derramamento de sangue. Então, quando a gente viola esse princípio básico elementar, que a gente considera democracia, obviamente, muito mais aspectos do que só simplesmente a questão eleitoral, a gente retira, né, a gente, de certa forma, viola um elemento básico, que é permitir que o outro tenha um direito de escolha de forma incontestável, ou seja, incontestar suas decisões, sua opção ideológica. A gente vive na democracia, a gente tem espaços para diferentes opções, né? Tem muitos partidos defendendo aí diferentes pontos de vista e as pessoas têm que ter a liberdade de escolher e manifestar quem votar. E simplesmente ficar muito atento também esse período, aí trazendo também para as políticas públicas, que todos esses programas de governo, esses programas partidários que são veiculados na mídia, em entrevistas, em debates, eles vão ser refletidos em políticas públicas, caso assumam. Então, é muito bom o eleitor ficar atento, né, ao seu candidato preferido para saber que direcionamentos, que empoderamentos de fala ele está dando, que foco, se é um foco para o meio ambiente, se é um foco para a questão da pobreza, da desigualdade, transporte, o que é que eles estão focando. Então, fiquem atentos, porque isso, consequentemente, caso ganhe, caso obtenha êxito, isso vai ser refletido em políticas públicas, que, obviamente, vai estar muito mais contato, muito mais próximo com, né, todos nós. Então, sempre esse período eleitoral, esses momentos de conhecer os nossos candidatos, não podem ser negligenciados por agente cidadão. Temos aqui algumas participações. Vou abrir um parêntese para a participação do Damião Sandro, do Abolição 5. Ele diz sobre o piso da enfermagem: sou de acordo com quem é prejudicado são os profissionais da educação. O valor dos concursados é um, para os profissionais particulares é outro valor. Classe também luta por salário digno, direito para todas as classes. Sim, exatamente. A gente vê aí muitas profissões e muitas classes lutando aí para a efetivação de melhores pisos salariais e por igualdade, inclusive. Damião Sandro, muito obrigada pela audiência. Quero mandar um alô, viu, Volnov, para o Gil e para a Darquinha. Estão sempre ligados aqui no cenário político. Muito obrigada pelo carinho. Tem também a Graça do Nova Betânia, está dizendo: está ótimo o tema da entrevista. É tudo que mais precisamos, políticas públicas sérias que visem a igualdade econômica e social de toda a população de forma permanente. Muito obrigada, Graça, pelo carinho de sempre. A gente tem aqui, discurso político está muito raso, parecendo fla-flu. Isso pode ocasionar incidentes como ocorreu em Foz do Iguaçu. Qual é a opinião da professora? É o Luciano Alex Alves, que é ex-aluno de Terezinha. Professora. Sempre, como eu falei anteriormente, sempre desconfiar de soluções fáceis para problemas complexos. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, promessas, discursos
ideologias a qual prometem um país de mudança mais consistente, de uma forma muito sem estar linkado com um planejamento, uma análise técnica, sem considerar o empoderamento das nossas instituições. Um país se faz fortalecido quando a gente reforça o poder das nossas instituições. E quando a gente vê um poder tentando enfraquecer um outro, isso traz um elemento muito agravante. Então, você foca um olhar muito específico para elementos que não deveriam ser o foco. A gente tem problemas que demandam muito mais urgências, demandam muito mais necessidade de uma atenção de um governante, né? E principalmente a gente, eleitor, de cobrar destes quando assumem poder, para que não tenham, né, não fujam de um princípio de que acabem canalizando energia e esforços em uma rivalidade, em um cenário de violência, em um questionamento ideológico, da qual a gente, de certa forma, sempre vai ter ideologias diferenciadas, né? E ainda bem, já pensou se todo mundo pensasse igual, como seria? Isso não é um cenário de um país, de uma realidade que resultaria em algo positivo. A gente tem que entender que vivemos, né, e defendemos um cenário heterogêneo de pessoas diferentes, com credos diferentes, com opções políticas diferentes. E isso que deve ser ressaltado. Ninguém está para viver em sociedade para ser igual. Não existe isso. É como se a gente vivesse em um museu de cera, todo mundo igual, fazer como as abelhas fazem. E não é essa a dinâmica de sociedade. Entender que cada um vai ter suas particularidades, seus valores, seus credos, seus preceitos morais, mas o meu direito vai até onde não atinja e viole o direito do outro. Ou seja, isso é um princípio fundamental. Então, o que eu defendo, as minhas opções, as minhas escolhas políticas, ela não pode violar sobre o direito do outro. Então, o direito do outro de se manifestar, o direito do outro de escolher os seus governantes, de manifestar o seu credo, se manifestar o desejo de país ao qual ele tenda. Então, assim, o que a gente sempre tem que levar em consideração é que as pessoas têm que entender a sua realidade. Compreendam, olhe o seu entorno, olhe o seu bairro, olhe a sua cidade, né? Olhe quem está no poder, faça suas análises. Isso não deixe que as pessoas induzam, né, o seu olhar por você, não façam leituras por você. Você tem plena capacidade e condições de tecer as suas próprias reflexões. Os problemas estão aí, né, nas suas ruas, está na televisão, está no nosso cotidiano. Então, você não precisa de mediadores para dizer o que funciona e o que não funciona. Vocês podem tecer as suas reflexões. Agora, acredite em instituições sérias e comprometidas para veicular essas informações. E não em informações que são enviesadas, em grupos, né, nessas fake news, enfim. Acredite na ciência, na universidade, na educação, como porta-vozes, né, do que acontece lá fora. Professora, para finalizar, nosso tempo já está quase no fim, mas o Brasil, eu tinha que falar nessa questão, eu gosto sempre de quando vem algum profissional, como a professora aqui, falar da questão da mulher. O Brasil é o 5º país mais violento para as mulheres. O que é que falta no Brasil em relação às políticas públicas para as mulheres? Políticas públicas que não sejam feitas por homens, héteros, brancos e que não levem em consideração o cenário que as mulheres vivenciam. As políticas públicas têm que ser feitas para elas e por elas, né? Acho que a partir do momento que a gente consiga perceber esse direcionamento, a gente vai ter políticas públicas mais eficientes para esse público. Quero mandar um alô aqui para o Batista, do Santa Delmira, viu? Ele diz, nada melhor do que ouvir um professor. A gente aprende cada vez mais. Parabéns pela entrevista. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você também, viu, Batista? Muito obrigada pelo carinho. Professora Terezinha Albuquerque, que é cientista política, professora da UERN, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos no programa de hoje. Eu que agradeço e espero que todos fiquem muito atentos a esses períodos até outubro, enfim, para que a gente escolha nossos governantes de forma muito mais comprometidas e alicerçado com as políticas públicas. Seja sempre bem-vinda, professora. Você de casa, boa noite. Até segunda-feira. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra segunda-feira, 7h25 da noite, ao vivo, aqui na TCM. Uma ótima noite, um ótimo final de semana e até lá.